Hilton Coelho, boa noite para você. Seja bem-vindo aqui ao Farol Brasil, à Noite Brasil Cultura Brasileira. Obrigada por atender o nosso convite e dispor um pouquinho do seu tempo para a gente poder conversar, trocar ideia sobre essa questão que eu já adiantei um pouco, né, sobre a Serra da Chapadinha, entre outros assuntos. Eu te agradeço. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thalita. Boa noite a todos que acompanham esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, pautando as grandes questões do Brasil, questões do mundo também, e descendo até os territórios. A gente fica muito contente de poder dar a nossa contribuição enquanto um militante socialista, comunista, que hoje exerce o mandato parlamentar e que procura ter coerência com uma trajetória militante e, ao mesmo tempo, representar essa riqueza, que, em verdade, é uma riqueza coletiva, da disputa que nós precisamos fazer para um outro modelo de sociedade, uma sociedade socialista, né? Então, a cada passo que a gente dá nessa nossa trajetória, a gente quer acumular para uma verdadeira transformação. Eu acho que vocês dão uma contribuição muito importante para concretizar, né? Para tratar de maneira muito objetiva como essa sociedade exclui, como ela não representa alternativa para a vida, especialmente para a própria humanidade, e as possibilidades que nós temos a partir de um debate profundo, sincero, que reflita a riqueza, especialmente dos movimentos sociais e dos campos da esquerda e progressista que se organiza para afirmar essas posições. Obrigada. O Hilton ou Hilton? Só para eu não Hilton errar. mesmo. Hilton mesmo. É Hilton mesmo. Eu queria ser praticamente xará de Érica, mas ficou, né, bem pertinho. Ela é Érica Hilton, eu sou Hilton mesmo, Hilton Coelho. Hilton, antes da gente entrar no tema, né, especificamente, que eu comentava aqui sobre a questão da Serra da Chapadinha, eu queria muito te ouvir. Mais cedo eu estava vendo que você já se manifestou, você usou o espaço da tribuna para poder falar dessa situação que a gente lamentavelmente está acompanhando no Rio de Janeiro, né, essa chacina da última terça-feira, e eu queria ouvir um pouco da sua avaliação, né, dentro do que você está acompanhando, sobretudo por você estar no estado da Bahia e acompanhar também, saber da violência policial que se faz muito presente também no estado da Bahia, né, em relação às mortes todas, mas queria te ouvir sobre uma avaliação do que você tá olhando aí para essa questão toda. Bom, primeiro, está muito trágico, né? O que aconteceu no Rio de Janeiro, eu acho trágico por dois elementos. Um, porque pelo resultado que levou essa operação, como uma repetição mais aprofundada do modelo de segurança pública que as elites praticamente consensaram nos diversos governos estaduais. Então, o governo do Rio de Janeiro tem um traço específico de falar abertamente na defesa desse modelo, mas infelizmente ele fez escola em todo o país. A Bahia, por exemplo, é campeã nacional em letalidade policial. Então, de fato, uma operação trágica por esse elemento, a repetição, né, do modelo das chacinas de maneira aprofundada e declarada. E o segundo elemento tem uma relação com isso, com o cinismo que as elites tratam, a questão da segurança pública, é o fato de ser uma operação planejada. Então, eles planejam ter uma ação que resulta em mais de 120 mortes, né? A grande maioria de pessoas, de moradores da favela, mas também de profissionais da segurança pública. E esse modelo de segurança pública, ele precisa ser duramente criticado, porque, por um lado, ele não soluciona situação nenhuma. Segundo, a tendência é que, se a gente for ver a evolução dos dados da segurança pública no Brasil, é uma evolução crescente. O Brasil se destaca internacionalmente, inclusive em número de execuções. O Brasil executa 3 vezes mais o número de pessoas que todos os países que possuem pena de morte, né? Os 19 países, fora a China, somados, executam apenas 1/3 das execuções que acontecem no Brasil. Isso comprovado por pesquisas que analisam casos que, incontornavelmente, seriam casos de execuções. Execuções sumárias,
Então, tem duas situações de gravidade. Primeiro, que pena de morte não existe no Brasil. Segundo, que pena de execução sumária não existe em lugar nenhum no mundo. E as elites estão buscando legitimar essa situação a cada momento que passa, que é uma das dimensões em que as elites mostram a incapacidade desse sistema, né, dessa estrutura de poder, em resolver grandes questões, como a questão ambiental, como problemas como saúde, educação, para a maioria da população. Na segurança pública também não é diferente. A grande contradição que nós temos hoje no país é que as elites procuram gerar um consenso social de que é preciso matar os pobres e não prender os ricos. Essa é a grande contradição, né? Os ricos que organizam o crime. A pergunta que não quer calar é a seguinte: como se desarticula o crime organizado? A gente faz isso com quem está nas bordas ou no centro dessa organização? Aí vem a segunda pergunta: como nós faríamos isso? Do ponto de vista das forças de segurança, nós precisaríamos ter um fortalecimento da investigação. A Polícia Federal, por exemplo, ela costuma executar ações operacionais desarmando alguns, não está muito longe do tanto quanto que nós gostaríamos, mas nós não estamos discutindo aqui a quantidade, a eficácia em geral. Nós estamos falando do modelo de operação. O modelo de operação da Polícia Investigativa, como a Polícia Federal, é um modelo que busca desarticular processos através de operações que, em geral, não disparam uma bala. Né? Por quê? Porque essas operações estão baseadas em investigação e, geralmente, vem no sentido de pegar aqueles que realmente organizam o crime, que não estão nas periferias dos centros urbanos. As pessoas que organizam os crimes estão no andar de cima. Se elas estão nessas cidades, elas estão nos bairros nobres. Então, o trágico dessa situação é que vende-se um discurso de resposta enérgica para a população, mas, na verdade, existe, na melhor das hipóteses, uma ação covarde ou cúmplice, né, do poder público, daqueles agentes públicos que se recusam, através da investigação, por exemplo, a prender quem está no centro da organização do crime, optando, portanto, por espetáculos macabros que sinalizam para a população uma posição decidida dos governos, mas, na verdade, é uma forma de tangenciar o que poderia ser feito do ponto de vista das forças de segurança em relação à desarticulação do crime. Né? Sempre vem na cabeça da gente por onde entram as armas nos centros urbanos. Elas entram por quaisquer lugar? Não. Elas entram por lugares específicos, através de ritos específicos, que as polícias investigativas, em alguma medida, conhecem isso, e se não tiver a totalidade dos elementos, podem, por exemplo, através do rastreamento, do rastreamento financeiro, elas podem chegar, né, a elementos que levem a iniciativas que barram a entrada das armas nas comunidades, mas isso não é feito. Né? Então, tem todo um esquema de manutenção desses superlucros, seja com as substâncias psicoativas. O debate da legalização é um segundo debate, mas seja com as substâncias psicoativas, seja em relação aos armamentos, existem superlucros que hoje estão protegidos pelas grandes autoridades, como eu disse, fazendo questão de impor às comunidades esses espetáculos de morte. Deputado, deixa eu só aproveitar que chegou um comentário aqui, enquanto você dizia, que é do Rafael, que ele diz o seguinte: a extrema-direita está surfando nessa onda e estão pautando o debate, estão viralizando as frases do Lula, colocando como defensor de criminosos. A gente sabe que isso é uma ação coordenada, né, para tentar desqualificar e jogar para além do Lula no colo da esquerda, né, de que a esquerda de maneira muito rasteira, muito rasa, diz que defende bandido, a gente sabe que não é verdade, de tentar desqualificar as soluções, né, como a própria questão das drogas, como você mencionou,
como caminhos para a gente poder, de fato, apresentar resultados positivos para enfrentamento da questão do crime organizado. Aproveito para. Estou comentando tudo isso, li esse comentário, para te ouvir, deputado, a partir do que você está acompanhando nessa última semana, sobretudo, essa discussão de que a esquerda perdeu o debate, que a esquerda tem parte da esquerda que está até sendo cooptada por esse discurso do bandido bom, bandido morto, sem nenhuma avaliação mais reflexiva em relação a isso, que acaba tentando abraçar um pouco dessa ideia, que é uma ideia da direita, da extrema-direita. E eu queria muito te ouvir, como é que você está vendo essa questão dessa, digamos, dessa bola que foi colocada no colo da esquerda, de que, de fato, a esquerda não sabe debater, ou que é o calcanhar de Aquiles da esquerda, né, em relação à questão da segurança pública, do crime organizado. Como é que você está olhando para isso, a partir do que a gente tem acompanhado de discussão, de notícia, sobretudo nessa última semana? Bom, não se pode perder um debate que não vai se encerrar. Essa é uma questão. O debate não vai se encerrar porque a alternativa da direita conservadora e da extrema-direita não vai resolver a situação. Pelo contrário, nós tendemos a um agravamento dessa situação. Vamos lembrar da operação no Rio de Janeiro mesmo, que levou ao que seria a maior chacina em comunidades, né, que matou mais de 20 pessoas, e foi algo, né, que chamou muita atenção do mundo. E hoje nós temos uma operação que mata cerca de 130 pessoas. Então, a tendência é que, sem mudança, sem alteração no modelo pela esquerda, que nós tenhamos operações que cheguem a 260 mortos e assim por diante. Certo? Porque o problema não vai acabar, ele vai apenas se avolumar. Então, a esquerda não pode ter perdido esse debate, porque ele não vai terminar. O que eu acho é que nós não podemos, de forma nenhuma, ficar na defensiva em relação a ele. E a nossa missão central é mostrar o quanto essa extrema-direita e essa direita conservadora, no fundo, na realidade, eles são covardes. A população entende que as pessoas que organizam o crime, porque o crime, hoje, as 4 atividades mais lucrativas do mundo são atividades ilícitas, tá bom? Então, o crime não é organizado por quem está na periferia. Isso é fácil da população entender. Então, nós precisamos fazer o debate de como desorganiza esse crime que serve de acumulação de capital para uma burguesia que tem um cotidiano cinzento, né? Ela toma café, ela almoça fazendo determinadas negociações e, à noite, ela discute esse mercado subterrâneo. Se relaciona diretamente com isso. É por isso que monitorar o sistema financeiro significa pegar esses grandes, porque eles estão, né? O mercado das substâncias ilícitas e, sobretudo, os armamentos está no mercado financeiro, se movimenta pelo mercado financeiro, né? Então, é preciso fazer o debate com a população em relação a quais seriam os caminhos, né, para avançarmos na desarticulação do crime. E evidenciar por que essa direita não tem coragem. Eles são parceiros. Eles falam abertamente da defesa dessas elites. Então, eles jamais vão executar uma política que seja contrária a esses que estão comandando todo esse processo. O segundo elemento é o debate orçamentário, porque se fala muito sobre as medidas sociais que precisariam ser feitas para tirar a base social, né, dessa organização do crime, mas a gente não faz debate orçamentário, Thalita. Por exemplo, aqui no estado da Bahia, o governo vem implementando um programa que chama Bahia pela Paz. É um governo do PT. E a primeira pergunta que eu fiz ao secretário de Justiça é qual é o orçamento para esse programa? Olha, no orçamento de 60 bilhões, esse programa, sobre uma questão que é central, que está sendo discutido, que está afligindo praticamente toda a sociedade, né? Nós temos, num orçamento de 60 bilhões, apenas 200 milhões aqui na Bahia, designado para o Bahia pela Paz. E quando a gente vai ver as ações do programa nas comunidades, a gente percebe que ela foram escolhidas agora, vão completar 6 comunidades na cidade de Salvador, que, ao meu ver, sem precisar pensar muito,
precisaria, através do análise sobre as comunidades mais vulnerabilizadas e, portanto, a situação de maior dificuldade, mais desestímulo da nossa juventude, um mapeamento rápido, nós apontaríamos um número, no mínimo, 10 vezes maior do que esse. Que também não é 100 vezes maior. Isso é uma questão que precisa ser dita. Né? As polícias militares, por exemplo, eles trabalham com a noção de mancha do crime. Certo? Essa mancha do crime passa necessariamente por alguns elementos, alguns dados, que são dados relacionados à vulnerabilidade social daquelas comunidades. Quando a gente vai ver esse conjunto, nós percebemos que não é uma situação generalizada. Não é generalizada, mas não é especificada também, como os diversos governos estão tratando, entende? Então, tenho dito aqui na Bahia que se nós queremos ter um Bahia pela Paz que realmente traga algum nível de segurança para as nossas comunidades, para o povo que está aflito com a questão da segurança pública, se a gente quer isso, nós precisamos do investimento na casa dos bilhões. No investimento na casa dos bilhões do ponto de vista da educação, do fortalecimento do investimento na educação, um investimento na casa dos bilhões na área da cultura, da geração, trabalho e renda. Bom, um outro elemento importantíssimo que nós não podemos esquecer é a democratização do debate. Então, a sociedade precisa ser chamada a discutir alternativas, discutir segurança pública lato sensu, não apenas como intervenções das forças de segurança, muito menos na perspectiva de intervenção apenas da polícia ostensiva, né? Então, mesmo do ponto de vista das forças de segurança, o debate é restrito. Mas segurança pública é muito mais que intervenção das forças de segurança, ok? Então, a sociedade precisa ser chamada para fazer esse debate e não estreitar o nosso olhar, como a extrema-direita tem conseguido, né, no atual momento. Nós vamos trabalhar para superar isso, mas no atual momento ela tem conseguido estreitar o olhar da nossa população em relação ao que é possível realizar de intervenção de uma polícia ostensiva. Me desculpe. Estamos te ouvindo, deputado. Ok. Então, do ponto de vista, eu me animei aqui, desorganizei um pouco a minha estrutura. Mas então, é essa situação. Nós precisamos, portanto, alargar os aspectos que devem ser tratados no debate da segurança pública e fazer isso de maneira mais aprofundada. Por exemplo, eu quero só tá ali. Então, um elemento que eu acho que é muito importante, que é pouco tratado pela própria esquerda, é o envolvimento das próprias forças de segurança, dos agentes, né, da segurança pública nesse debate. Por que eu digo isso? Hoje, quem elabora basicamente os planos de segurança pública, a cúpula é formada basicamente pelos secretários de segurança pública, né, pelos chefes da Polícia Civil e por uma pequena parte, não a totalidade, inclusive, do oficialato das polícias militares. As bases das polícias, seja da Polícia Militar, seja da Polícia Civil, os investigadores, escrivães, peritos técnicos, eles nunca são ouvidos em relação à segurança pública. E eu, que faço diálogo também com os trabalhadores da segurança pública, sei que existe uma crítica duríssima a esse modelo de segurança pública, que vulnerabiliza todo mundo. Mas, em geral, os trabalhadores da segurança pública colocam em primeiro lugar o que pode levar à segurança pública da população. Certo? Mas, do ponto de vista da própria segurança dos profissionais também, existe uma crítica muito grande. Assim como nos corredores também dos departamentos de polícia, se fala muito de coisas que a Polícia Civil sabe, mas ela não pode levar adiante no inquérito criminal. Eu falo aqui dos esquemas que podem levar aos grandes, entende? Então, envolver, inclusive, né, a base das polícias é fundamental, dos profissionais de segurança pública, é fundamental para que a gente encontre soluções que sejam consistentes e tenham base de massa para enfrentar uma situação que é fundamentalmente política. Porque ninguém se engane, prender os chefes,
os que comandam, os que estão nos bairros nobres, exige uma correlação de força do ponto de vista popular diferente da que a gente está vivendo hoje. Nós vamos precisar fazer uma pressão escancarada, no sentido de desmoralizar esse modelo de segurança pública para que a alternativa de ir para cima dos grandes, ela se coloque na mesa do poder. Perfeito. Essa aproximação com a base, né, com os policiais da base, esses agentes de segurança, realmente é algo para, inclusive para que se entenda, para que esses trabalhadores, esses agentes de segurança, entendam que a esquerda não é inimiga da polícia. Pelo contrário, a esquerda é quem defende de fato, eu falo isso, viu, deputado? Eu defendo esse ponto. A esquerda é quem de fato protege e defende a vida dos policiais, sobretudo os que estão na base, que também são pobres, negros, periféricos, que são trabalhadores que estão ali presentes nessas comunidades. Então, acho que a gente precisa aproximar a esquerda desses agentes de segurança e não tratá-los como inimigos, e nem esses policiais tratarem a esquerda como adversários. Acho que isso também é um caminho, no meu entendimento, sabe? Exatamente, Thalita. Aqui na Bahia, por exemplo, a gente tem uma relação muito próxima aos movimentos dos trabalhadores de segurança pública. E a gente vê de tudo, desde aquele agente, aquele investigador que não tem um traço, aliás, que inclusive chega para a gente e diz assim: Hilton, em geral, eu gosto dos bolsonaristas, mas eu admiro o seu trabalho, porque eu sei que você é ligado às demandas da população de fato. Entende? Então, tem desde esse policial que vem conversar com você e vem falar de uma determinada denúncia, porque ele sabe que ele não tem correlação de forças para tratar aquela situação ali, né? A partir da delegacia dele, ele sabe que é preciso criar uma situação política para determinadas situações, problemas da criminalidade dos grandes serem combatidos. Tá? Você tem desde esses policiais a movimentos como os policiais antifascistas, entende? Que é um segmento hoje das forças de segurança que tem representação na Polícia Civil, na Polícia Rodoviária, na Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, nas polícias militares, certo? Que tem uma posição ideologicamente antifascista, certo? Marcadamente de esquerda, fazendo um debate sobre o que seria um novo modelo de segurança pública. Aliás, são eles que coletivamente têm mais afirmado a perspectiva de se ter um novo modelo de segurança pública no Brasil. Essa deve ser a bandeira, ao meu ver, das forças progressistas, dos partidos e dos movimentos sociais. Agora, nós precisamos todos nos aproximar desse debate sobre a segurança pública, né? Para que a gente não tenha, inclusive, essa sensação de impotência. Porque, ao meu ver, essa extrema-direita ela não resiste a 10 minutos de debate. Não importa se nesse primeiro momento, inclusive, se a base social, tem uma parte da base social que está bloqueada para ouvir a discussão. Essa semana eu fiz 2 debates aqui de rádio. Um, inclusive, foi com um coronel que tem toda uma trajetória de se apresentar enquanto autoridade na Bahia em relação ao debate de segurança pública, e nós terminamos a entrevista com a seguinte pergunta dele: deputado, de fato, eu concordo com você, tem que fazer mudança no modelo. Agora, será que dá para a gente sonhar que essa mudança ainda vai chegar? No final do debate foi isso. Eu não estou dizendo aqui que nós retiramos a base social de posições conservadoras. Eu quero dizer que aquele debate nós vencemos. Entende? Hoje, pela manhã, nós fizemos esse debate também na CBN, local aqui da Bahia, com 3 entrevistadores. 2 deles estavam muito tocados por essa urgência das comunidades, pela aflição das comunidades, né? Mas nós percebemos que, ao final da discussão, houve o reconhecimento de que nós fizemos um ótimo debate, muitos elementos foram trazidos e que nós precisamos, de fato, reproduzir mais e aprofundar esses debates. Porque tem muita coisa, Thalita, que a população não está tendo acesso. Por exemplo, se tirou da centralidade da discussão o problema dos CACs, né? E os CACs hoje significa essas licenças, significa um problema gigantesco. Eu acredito que se a situação se avolumar, o próprio Estado vai perder qualquer capacidade de influenciar esse problema da difusão
de armas, inclusive de grosso calibre, pela sociedade em geral. Né? Eu queria trazer esse dado aqui, que através da intervenção do companheiro Ivan Valente no Congresso Nacional, houve uma movimentação que obrigou o Tribunal de Contas da União a solicitar informações formais ao Exército Brasileiro, que é quem liberava as licenças para os CACs, né? E, para o nosso público entender, cada CAC tinha direito a 60 armas, há muito pouco tempo atrás. Dessas 60, 30 poderiam ser de grosso calibre, fuzis e metralhadoras. Né? Olha a situação que nós estamos passando. Foi constatado, numa leitura feita pelo Tribunal de Contas, pela solicitação do mandato do companheiro Ivan Valente, certo? Através da solicitação dele, que mais de 5.000 pessoas que estão respondendo processos criminais têm licenças CAC. Elas têm a possibilidade de ter um arsenal de 60 armas, sendo 30 de grosso calibre. Mais de 5.000 pessoas, certo? Mais de 20.000 pessoas, pela análise feita pelos técnicos, são de pessoas que poderiam estar servindo como laranja para compra desses armamentos. São pessoas, por exemplo, que não ganham mais do que um salário mínimo. Pessoas que estão em situação de grande vulnerabilidade social. Essas pessoas, no CPF delas, está a possibilidade de adquirir 60 armas. Certo? E, por fim, foi constatado que mais de 20.000 pessoas, 21.636 pessoas, que estão no sistema prisional, estão presas ou estão comandados de prisão expedidos, possuem licenças CAC. Se a gente somar isso tudo, Thalita, veja a situação que nós estamos. Nós temos, no mínimo, cerca de 3 milhões de armas, de licenças para armas espalhadas sem qualquer controle no país. Aqui eu não estou falando daquelas pessoas que poderiam ser, entre aspas, insuspeitas. Eu só estou falando das pessoas suspeitas, né? Bom, esqueci de outro contingente. Mais de 20.000, ou já pensou, ia passar esse lápis aqui. Mais de 20.000 pessoas que hoje possuem armas CAC no Brasil, ou licenças CAC no Brasil, são pessoas mortas. O Exército Brasileiro liberou uma licença CAC para defuntos no Brasil. Mais de 20.000 pessoas que já faleceram. Então, imagine o grande esquema que pode estar montado aí para a distribuição de armas. Então, elementos como esse precisam chegar no debate para a sociedade. Entende? Porque foi a liberação dos CACs que foi feita especialmente no governo Jair Bolsonaro que gerou essa situação. Entende? Então, nós precisamos cobrar conta da extrema-direita, mas muito para além disso, a gente precisa discutir o que é essa distribuição de armamentos na sociedade brasileira, né, a partir do esquema que é incontornavelmente um esquema corrupto. Perfeito. Inclusive, esperamos que com a implementação agora dessa CPI do crime organizado, né, que foi aprovado hoje no Senado, um debate como esse, com esses dados todos que você apresentou, que vem pelo deputado que está lá na Câmara Federal, pelo PSOL, a gente possa justamente, para além de fazer o debate, e buscar, né, um pouco da raiz dessa questão, porque uma das questões é justamente essa, né? Não se tem fábrica de fuzil em periferia, em favela. Então, se esses bandidos, né, esses faccionados estão extremamente armados, quem é que fornece as armas para eles, por exemplo? Essa é uma pergunta que tem que ser respondida. Exatamente. Essa é uma pergunta que Geovaldo Santos, que é um militante nosso aqui do PSOL, fez numa conversa, ele está me relatando. Numa conversa na periferia, ele fez justamente essa pergunta a um jovem negro tatuado, que estava com pince e que defendeu a operação. Então ele perguntou, você acredita que quem é do Comando Vermelho ou do PCC numa determinada rua, ele tem condição de transitar tranquilamente na cidade?
Aí a pessoa respondeu, não, em geral, ele tem dificuldade, inclusive, de sair da rua dele. Aqui em Salvador, a gente está vivendo muito isso, né? Pessoas que moram numa rua não podem transitar para outra rua. Não pode atravessar para outra rua. Então, nas comunidades, as pessoas entendem um argumento desse tipo. E aí ele completou. Como é que nessa comunidade, onde aquelas pessoas que estão ali têm dificuldade de sair da própria rua, as armas chegam? Isso é uma pergunta para investigação policial. É uma pergunta para se cercar tudo e para ir para cima do fluxo desse processo, entende? Agora, volto a dizer, isso significa atingir grandes interesses. Ou a gente vai discutir com a nossa população, nas periferias, principalmente, que nós devemos rejeitar uma política de segurança que mata pobres, né, para deixar de prender os poderosos, ou a gente vai elaborar uma crítica sobre isso e vai para cima para romper com essa realidade, ou o problema só vai se avolumar. Perfeito, deputado. Muito bom te ouvir sobre essa questão. E aí eu queria partir para o nosso tema, né? Eu queria que você pudesse explicar aqui para a nossa audiência, para o nosso público, essa questão que envolve esse projeto de mineração para a Chapada da Diamantina, mas especificamente essa parte que é região sul ali desse território, que é chamada de Serra da Chapadinha. Então, se você puder explicar para a gente o que envolve esse projeto de mineração e esse alerta que vem sendo feito, inclusive tratado como um ecocídio, né? O que se trata dessa questão que está acontecendo lá nesse espaço? Bom, simples, de maneira bem sintética, Thalita, eles querem instalar uma mineradora que vai atingir a nascente de 3 rios. Um deles, inclusive, que abastece cerca de 80 municípios na Bahia. Inclusive, grande parte da água que chega em Salvador vai ser comprometida por esse projeto de uma mineradora, que simplesmente quer chegar lá, retirar, né, a riqueza do subsolo e deixar o quintal para a história, né, da Chapadinha, especialmente da Serra da Chapadinha. Então, é algo extremamente agressivo que se relaciona com uma outra questão importantíssima, que são os nossos aquíferos. Hoje, uma das grandes disputas que o capital faz é pelo controle dos aquíferos, né? E hoje, essa região da Serra da Chapadinha, que faz parte, né, uma das duas maiores caixas d'água da Bahia, né? A outra, a maior de todas, fica no oeste da Bahia, que está sendo também disputada pelo esquema do agronegócio, por outro segmento. Essa região é uma espécie de santuário, como você mostrou aí, né? As cachoeiras, isso daí não é exceção, isso é regra na região. Essa cachoeira, né, caindo de maneira tão frondorosa aí, que foi apresentada, as imagens foram apresentadas, ela é algo generalizado nessa região. Então, é uma região de recursos hídricos que se apresenta de maneira gigantesca, né? E o caso da Serra da Chapadinha é emblemático, porque o objetivo da mineradora, como eu disse, é se instalar na nascente de três rios, né? Um deles que abastece o Rio Paraguaçu, que, por sua vez, é responsável por grande parte do abastecimento de água de toda a Bahia. Então, é algo extremamente agressivo e que demonstra a capacidade desse segmento econômico fazer lobby, tensionar politicamente e manter na pauta essa ameaça. Nós entramos, a partir dos elementos trazidos pelos movimentos, né, SOS, Serra da Chapadinha, né, e outras movimentações estão sendo feitas na região, nós apresentamos a proposta de criação de uma unidade de conservação da Serra da Chapadinha, que, num primeiro momento, foi entendida, apresentada pelo governo como alternativa, mas até agora está na mesa do governador Jerônimo sem qualquer movimentação, o que sugere para os movimentos que
está em curso, também em relação à Serra da Chapadinha, um processo de ofensiva da mineração no estado da Bahia sem precedentes. Em verdade, nós já sabemos que a Bahia está esquadrinhada pelo setor da mineração e que a Serra da Chapadinha não é exceção. Em verdade, ela é regra do projeto que o governo quer levar à frente, que inclusive contou no último período com a aprovação de uma lei que pode colocar todo um conhecimento que foi acumulado em relação à mineração pelas empresas públicas totalmente a serviço, dados importantíssimos, estratégicos, sabe? Que foram acumulados através da empresa pública, isso tudo pode ir para a mão de grandes grupos internacionais, né? A partir do PL, que foi proposto pelo governador Jerônimo e aprovado na Assembleia Legislativa, que contou apenas com o nosso voto contrário e a nossa defesa contrária na tribuna. Entende? Então, esse PL, deputado, ele consiste em que exatamente? O que apresenta esse projeto de lei? nós temos uma empresa pública na Bahia de mineração. Essa empresa tem toda uma trajetória de mapeamento das regiões, né, da riqueza mineral da Bahia. Ela tem um conjunto de dados em relação à profundidade da possibilidade da prospecção. Ela tem um conjunto de dados também em relação aos impactos, possíveis impactos ambientais, as relações com as comunidades tradicionais, né? São décadas e décadas de pesquisa do poder estatal em relação ao que é objetivamente a Bahia do ponto de vista da sua riqueza do subsolo e da relação disso com biomas e com a vida social, né, dos diversos povos na Bahia, inclusive populações indígenas e povos tradicionais. Tudo isso pode ser disponibilizado para as empresas internacionais, de capital internacional, porque simplesmente foi aprovado de que a empresa baiana de mineração ela pode estabelecer empreendimentos de mineração sendo sócia minoritária nessas iniciativas e bastante minoritária. Então, a gente pode ter aqui empreendimentos da iniciativa privada que se camuflem numa espécie de parceria público-privada com o Estado baiano, mas onde o Estado baiano não vai ter nenhuma governabilidade em relação à sanha de lucro, né, e a falta de total de escrúpulo dessas mineradoras em relação ao passivo ambiental que elas possam deixar. Entende? Então, é algo muito grave que está acontecendo, principalmente porque a Bahia tem de tudo do ponto de vista mineral. Né? A Bahia é rica em petróleo, a Bahia é rica em diamante, a Bahia é rica em terras raras, enfim, aqui tem de tudo. Sem controle dos povos em relação a essa mineração, eu queria mandar um forte abraço também para o movimento em defesa da soberania popular na mineração, o MAN, que vem fazendo um trabalho muito importante de debate político e de articulação dos povos, e dizer que esse trabalho precisa ser reforçado. Nós precisamos de gente na rua para defender a vida. Deputado, você até já comentou, né, sobre esse espaço, ele servir como uma espécie de caixa d'água, ou seja, ser uma grande estrutura para recursos hídricos. Para além disso, quais os prejuízos ambientais e também sociais se essas empresas internacionais, como você já bem disse, né, com a sua sanha capitalista de lucro e de destruição entrarem, né, e tomarem conta desse lugar, quais os prejuízos ambientais e sociais desse lugar, dessas comunidades, pode ocorrer se isso for avançar, esse projeto avançar nesse lugar, nesse espaço? Bom, nós temos a possibilidade de desequilíbrio total do bioma. O processo de envenenamento do território pode significar que a gente tenha um processo de perda, né, da vegetação nativa sem precedentes. Isso significa, por exemplo, menos chuva, menos recarga de água. Isso significa sacrificar completamente um projeto popular de agricultura para a região, que inclusive está, digamos assim, em franca disputa com os processos do agronegócio, por exemplo. Né? Então, a perspectiva da gente ter uma degradação
do bioma da região é muito grande. E a gente já está vivendo isso de maneira muito avassaladora na Bahia. A Bahia hoje tem um território majoritariamente de semiárido. Não era assim, né? Se a gente for olhar a história, a gente vai perceber que a Bahia era um território de florestas, totalmente, né? Ocupado por biomas diferentes, né? Aqui a gente tem a Caatinga, né? Aqui a gente tem Mata Atlântica, aqui a gente tem muito cerrado também, né? Então, todos esses biomas hoje, principalmente pelo esquema do agronegócio e da mineração, estão duramente ameaçados. E tem regiões do Oeste Baiano, por exemplo, que essa região da chamada Caixa d'Água do São Francisco, né? Que já passou de uma condição semiárida para uma situação de aridez, certo? São consideradas territórios, né, áridos. Então, é essa ameaça que a gente tem. E, com isso, todo o desequilíbrio ambiental que nós estamos percebendo aí, né? É uma situação em que no campo não se consegue mais plantar água, você não consegue mais, ou plantar, você não consegue mais beber, né, utilizar água. Então, espalha uma situação de degradação ambiental gigantesca, e nos centros urbanos a gente vai viver cada vez mais os resultados desse desequilíbrio ambiental. Então, a perspectiva para nós temos uma relação hoje muito forte com a RBA, que é a Rede Baiana de Agrofloresta, né, que é um debate que nós precisamos fazer, juntar a necessidade imediata do nosso povo, que é de comer. Nós precisamos ter um grande projeto para, de fato, erradicar a fome do Brasil, certo? E, ao mesmo tempo, reflorestar. A perspectiva da agrofloresta, ela junta essas duas coisas: a emergência da fome com a emergência ambiental. Então, é possível ter uma agricultura que, ao mesmo tempo, a gente garanta alimentação para a nossa população, garanta, inclusive, um insumo para ser beneficiado por essa população, ou seja, uma cadeia produtiva que envolve, inclusive, a indústria popular, a partir de uma produção sem venenos, porque a agrofloresta permite que a gente abra a mão completamente. Isso é provado, não sou eu que estou falando, é a Rede Baiana que diz através de experiências concretas da agrofloresta. Então, permite que a gente tenha uma produção agrícola sem utilização de veneno. E isso, de maneira imediata, impacta na saúde, e do ponto de vista da afirmação da produção dessas comunidades, é algo muito significativo, porque nós poderíamos ter acesso a uma comercialização dessa produção sem limite, porque a consciência em relação ao envenenamento da alimentação também hoje não tem limites, né? Hoje o mundo está discutindo a produção de alimentação envenenada. Então, se você tem um processo de produção de abundância de alimentação sem veneno, é algo que pode gerar muita distribuição de renda e riqueza. Se você faz isso com reflorestamento, com recuperação de áreas degradadas, especialmente, como a RBA tem demonstrado que é possível fazer, nós temos também um outro grande argumento e uma outra grande causa que se articula com esse processo. Mas tudo isso, volto a dizer, precisa enfrentar os esquemas muito bem organizados do grande capital que querem tirar as perspectivas da comunidade e, ao nosso ver, em projeção histórica da própria humanidade. Agora, deputado, você mencionou, e eu essas imagens que eu mostrei, inclusive, é do site, é um site especializado em jornalismo ambiental, né? Quem fez essa reportagem, que é uma reportagem de 2023, da jornalista Duda Meneghes, acho que é esse o nome dela. E ele fala, Menegassi, jornalista Duda Menegassi, ela fez uma reportagem abordando essa questão em julho de 2023. E na reportagem, deputado, menciona que há um projeto que está na Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia, justamente para fazer um estudo da região e, portanto, apresentar uma alternativa em relação às questões que envolvem aí o meio ambiente, né, o espaço, e as questões sociais, e que aborda toda a questão das comunidades. E aí, nessa reportagem, inclusive, diz que, segundo a Secretaria do Meio Ambiente, é um estudo que demora em torno de 2 a 3 anos para que se, então,
apresente um projeto para esse espaço. Você saberia dizer em que pé que está esse estudo, se de fato a Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Estado da Bahia tem avançado sobre essa questão? E como é que está? Você até falou que o governador Jerônimo tem se colocado ali de maneira, enfim, reticente, né, para dizer o mínimo sobre essa questão. E eu queria te ouvir nesse sentido, né? Como é que está o posicionamento do governo do estado da Bahia nessa questão que envolve a Serra da Chapadinha? A partir dessa informação da Secretaria do Meio Ambiente, de uma reportagem lá de 2023, e do próprio governador, né, nas discussões que vocês vêm apresentando na Assembleia. Eu acredito, Thalita, que a referência da jornalista é justamente essa da criação da unidade de conservação. É porque ela, de fato, precisa ser precedida de estudos. O que vai se fazer do ponto de vista de um território, necessariamente, exige estudos. Né? Vai se adotar uma determinada alternativa sem um fundamento. Então, o argumento do governo é justamente que esses estudos estariam sendo feitos, entende? Agora, não existe democratização do debate em relação a essas questões ambientais na Bahia. Pelo contrário, os indícios são os piores possíveis de manipulação. Eu poderia dar esse exemplo da Serra da Chapadinha, no Oeste Baiano. Talvez vocês tenham acompanhado a Operação Faroeste, que descobriu um esquema que derrubou de uma vez só o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, a chefia do Ministério Público e o secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia. Tudo isso relacionado à questão fundiária, à disputa de território, né? Porque foi uma operação feita de fora do Estado para dentro. Né? Uma operação levada à frente pela Polícia Federal. Ok? Então, o que a gente tem aqui, na verdade, é uma grande cortina de fumaça em relação à situação ambiental. Eu acredito que está relacionado a essas duas atividades econômicas que, para o governo, são atividades centrais e são atividades altamente degradadoras. Uma é mineração, outra é a questão do agronegócio. Então, essas duas atividades econômicas são centrais hoje dentro do projeto das forças políticas conservadoras e forças políticas que, mesmo vindo de uma tradição de esquerda, elas afirmam posições conservadoras em relação ao modelo econômico na Bahia. Entende? Então, essa situação leva a um quadro em que a gente tem muito pouca transparência. O argumento do governo é que a criação da unidade de conservação é, a olhos vistos, digamos assim, a alternativa para a região. No entanto, o projeto continua parado, né, e o argumento é que nós precisaremos esperar essas movimentações. Deputado, eu vou ler aqui alguns comentários que foram chegando enquanto você falava, a gente conversava. Aqui, olha só. A Cecília Manso está perguntando, mas depois ela se corrigiu aqui, né? Que ela pediu para perguntar que, claro, que você é da Bahia, mas se você tem algum conhecimento em relação à situação em Minas Gerais, da Serra da Gandarela, que o governador, né, Romeu Zema, está rifando as cordilheiras inteiras por lá. E aí depois ela até aqui complementa dizendo, eu confundi, achei que o deputado iria falar sobre mineração. Ele está falando sobre mineração, mas especificamente sobre esse caso da Serra da Chapadinha. Cecília, né? Isso. Cecília, eu vou ficar te devendo essa, me desculpe, mas eu agradeço muito pela pergunta, porque dá oportunidade, né, da gente ampliar um pouco o nosso olhar para fazer um paralelo em relação à situação de Minas Gerais, em comparação com a Bahia. Mas eu, de fato, não acompanho essa situação especificamente em Minas Gerais. Aqui, Salve a Serra da Chapadinha fez alguns comentários, deputado. Então, ela que está falando, né, precisa conhecer o rap do coletivo Roda, fizeram um clipe potente, pessoas do território pretas usando sua arte, cultura como forma de luta
pela Serra da Chapadinha, fantástico. Eu vou buscar esse clipe até para a gente poder mostrar aqui no programa, viu? Ótimo, muito bom saber. Aqui também ela fala: proteger a Serra da Chapadinha é ação estratégica para o fornecimento de água para milhões de pessoas, ação mitigadora da emergência climática. A criação refúgio de vida silvestre é urgente pela vida. E aí complementa: o governo da Bahia prefere minerar commodities de ferro do que garantir o abastecimento de água para milhões de baianos. Falta de visão estratégica em plena emergência climática. Água não nasce em barragens. E aqui também o Jorge Bonfim, deputado, diz: essa sigla não sei dizer, se vocês puderem me ajudar. ETFBA presente, salve deputado Wilton, colega das antigas eleições do Grêmio Estudantil nos anos 1980. E é isso, deputado. Tem uma pergunta para você sobre questão de segurança pública, né, que a gente comentou aqui na primeira parte da entrevista, só que antes eu queria te ouvir sobre um projeto de lei que eu estava acompanhando nas suas redes, o PL Observatório de Mudanças Climáticas, que tem justamente esse objetivo, né, de enfrentamento ao racismo ambiental, enchentes, secas e as populações que estão mais expostas às mudanças do clima. É um projeto de lei de sua autoria, deputado, que foi apresentado? Isso, exatamente. O objetivo é traçar esse quadro, né? E combater essa ideia de que a mudança climática, essa situação de comprometimento da vida, ela é algo que é etéreo, está espalhado por todo o planeta de maneira praticamente incontrolável, né? Precisaria ter uma nova concepção ética que pairasse por todos os povos. E quando a gente vai observar, né, o fato da chuva não cair em São Paulo, não abastecer São Paulo, tem a ver com a Amazônia, né? O Oeste Baiano tem a ver com a Amazônia. O que acontece no território da Bahia tem a ver com o que acontece no Oeste Baiano, a situação de desmatamento. Então, existem situações que são muito objetivas, entende, Thalita? Que conformam essa realidade. Então, a gente tem essa leitura preliminar feita por um conjunto de organizações e nós queremos aprofundar nessa perspectiva. É preciso mostrar que esse processo tem governabilidade, depende de uma outra política ambiental. Então, o objetivo do observatório é esse, é sistematizar o conhecimento que já existe, propor novos estudos, que sejam estudos factíveis, mas a partir desse pressuposto já é possível observar de que determinadas iniciativas ou falta de proteção que é feita pelos órgãos competentes, por exemplo, cria uma situação em que o meio ambiente parece incontrolável, né? A nossa situação parece incontrolável, ela parece algo etéreo, mas ela está nos territórios. Nós queremos localizar nos territórios o motivo, né, as razões que implicam, passam a implicar nessa realidade de desastres, enfim, de negação de direitos à nossa população. Deputado, eu também, acompanhando você, eu vi, queria muito te ouvir, inclusive, a situação atual, sobre um processo de cassação que você está sendo exposto. Como é que está a situação atual dessa questão? E por qual razão que se tentam aí fazer esse processo, né? Que é a base bolsonarista, carlista, que tenta fazer esse tipo de ação? Bom, a origem disso, para você ter ideia, Thalita, as pessoas que estão nos acompanhando, foi um processo de mobilização em defesa da educação no município de Salvador. Um cabo de guerra se estabeleceu entre uma categoria de professores e professoras do município que se recusaram a ver a carreira da educação, dos funcionários da educação, simplesmente ser destruída pelo prefeito Bruno Reis. Então, um processo de mobilização que passou a envolver a sociedade em geral. Então, nós temos um relato de diversas comunidades
que, inclusive, independente da presença de educadores nas ruas, saíram, né, para o espaço público para fazer a disputa pela vitória do movimento. Então, foi um processo muito bonito. E isso tudo num contexto em que a Operação Overclean, que é a operação que constatou o desvio de recursos em um montante de mais de 12 bilhões de reais, parte disso saiu dos cofres da Educação Municipal de Salvador, certo? De maneira muito cínica, digamos assim. Então, essa junção de mobilização social com escândalo envolvendo as forças conservadoras de Salvador levou a uma orientação por parte dessa direita tradicional, junto com os bolsonaristas, a extrema-direita bolsonarista, de tentar tanto caçar o nosso mandato como o mandato de professor Hamilton Assis, né, que foi pedido de cassação, que recebeu uma resistência muito grande, houve muito posicionamento dos movimentos sociais aqui, né, deputados federais falando contra essa situação, então o movimento se ampliou, e na semana passada, precisamente, o processo em relação ao professor Hamilton, depois de muito envolvimento, de muito debate político nisso, e mobilização de rua também, nós chegamos a ter manifestação de rua em defesa dos mandatos, especialmente do mandato do professor Hamilton Assis, e o processo de cassação, o pedido de cassação dele foi, enfim, arquivado. De 6 votos, 5 votaram pelo arquivamento, 1 se absteve, na Câmara Municipal de Salvador. No nosso caso, o pedido não foi arquivado ainda, né? Então, nós temos uma comissão de ética que recentemente foi instalada para apurar uma situação escandalosa que foi um deputado, do deputado chamado Binho Galinha, que tem acusação de ser chefe de milícias na Bahia, um esquema muito pesado, né? E acusações feitas pela Polícia Federal. Ele está preso, a família dele, uma parte, né, a esposa e o filho já tinham sido presos, e agora ele foi preso também pela Polícia Federal. E ele estava na frente em relação à possibilidade de passar por um processo levado à frente pela Comissão de Ética da Assembleia Legislativa. O nosso pedido vem logo atrás. Então, existia uma barreira em relação a essa iniciativa de tentativa de cassação do nosso mandato. Nós queremos entender agora, nesse novo cenário em que sai de cena, né, o mandato de Binho Galinha, qual vai ser o comportamento dessas forças políticas. Eu acredito que elas devem tensionar, né, para que venha à tona mais uma vez a situação do nosso pedido de cassação. Mas eu não cheguei, inclusive, a falar sobre o fato, né? O que aconteceu foi que existiu uma mobilização em frente à Prefeitura de Salvador, e a Prefeitura colocou um verdadeiro exército de pessoas pagas ali, aquelas pessoas que recebem uma remuneração para fazer um papel de constranger e, às vezes, inclusive, de ir até as vias de fato, né, com violência física em relação aos movimentos sociais. Portanto, uma quantidade muito grande dessas pessoas estavam em frente à Câmara de Vereadores e bloquearam a entrada tanto das professoras como de outros servidores públicos municipais que estavam em processo de mobilização, bloquearam a entrada da Câmara de Vereadores. Houve um tensionamento muito grande, o movimento conseguiu entrar na Câmara de Vereadores para tentar evitar a votação, participar, né, da sessão e tensionar pela retirada do projeto, e nós participamos, de alguma forma, nós acompanhamos diretamente, eu sou membro da Comissão de Serviços Públicos, e nós acompanhamos esse momento da entrada dos movimentos sociais, que foi uma entrada tensa, marcada por conflito e tal. Então, em cima disso, eles tentaram produzir um texto de pedido de cassação que tivesse baseado numa espécie de quebra de decoro parlamentar em outra casa legislativa. Uma coisa nesse sentido. É muito parecido, deputado, com o movimento que tentaram fazer lá no Paraná contra o deputado Renato Freitas, né? Que, junto com a manifestação dos professores em greve, e aí tentaram emplacar um processo de cassação um pouco nesse mesmo molde, né? Me parece, acho que até um pouco de um modus operandi, de tentar colar essa questão dessas manifestações, né, legítimas, e tentar perseguir deputados parlamentares
que estão ali aliados dos movimentos sociais, dos professores, né? Então, você falou, me lembrou muito desse movimento que aconteceu no Paraná. Eu estive, inclusive, esse final de semana com o vereador Renato Freitas. E numa atividade foi muito legal, né? Atividade remontando aos 40 anos do Movimento Comunista Revolucionário, uma organização da qual eu faço parte, desde o início da minha militância, aos 16 anos de idade. E justamente isso, tá? Então você localiza. No caso de Renato, eles conseguiram, de fato, fazer a cassação do mandato dele de vereador, né? Então, eles cassaram o mandato de vereador. No segundo momento, ele se elege como deputado estadual e eles conseguiram, inclusive, aprovar uma suspensão, né, do mandato temporária. Então, continua essa ofensiva em relação a ele lá no Paraná e é necessário que nós tenhamos toda a solidariedade. E, fundamentalmente, entender que são justamente esses mandatos que têm uma relação com os movimentos sociais que são postos em questão. É o caso do mandato de Glauber Braga, né, que é um deputado federal que tem uma relação muito direta com o conjunto, né, das causas mais caras à população brasileira, que se expressam através de movimentos sociais, né, e que encontram nesse mandato uma vocalização. Então, o que está por trás, ao meu ver, da intenção dessa direita convencional e da extrema-direita é o desejo de reprimir não os parlamentares, mas principalmente as lideranças dos movimentos sociais. É esse recado que eles querem dar. Certo? Num momento em que a luta política se acirra tanto e que eles procuram fazer com que os trabalhadores e as trabalhadoras sofram derrotas cada vez mais profundas. A gente está vendo aí a reapresentação da proposta da reforma administrativa, né, no Congresso Nacional, essa defesa desse tipo de modelo de segurança pública, a ofensiva deles do ponto de vista ambiental. Então, um conjunto de campos aí. Essa direita conservadora, articulada com a extrema-direita, procura impor derrotas ao povo trabalhador. Então, acredito que esse recado vem muito mais para as lideranças do movimento social do que propriamente para os parlamentares. Os parlamentares que têm uma relação com esses movimentos, eles estão, digamos assim, sofrendo a intenção indireta dessa direita, que é, ao fundo, reprimir os próprios movimentos sociais. É como se eles quisessem dizer: nós não reconhecemos as suas lideranças, as lideranças dos movimentos sociais, certo? E, portanto, não vamos reconhecer também as representações institucionais que, de alguma forma, refletem, né, procuram vocalizar a força dos movimentos sociais. Então, é algo muito grave que está se operando do ponto de vista do autoritarismo, da afirmação, da tentativa de cercear liberdades democráticas no Brasil. Exatamente. Deputado, olha, eu vou ler aqui os últimos comentários. Só um comentário que eu gostei bastante, o Pedro Arthur, creio que é um jovem, né? Ele disse: grande deputado, meu primeiro voto de deputado estadual foi no senhor. Muito obrigado. Diz aqui o Pedro. Muito obrigado. E também a Salve de Serra da Chapadinha, né, que diz: Hilton representa resistência, combativo e com integridade absoluta em seus valores, incomoda os que se acham os donos do poder. Dito isso, deputado, mais uma vez te agradeço por sua disponibilidade, por vir aqui conversar conosco, explicar sobre essa questão que envolve a Serra da Chapadinha, né, esse ataque a esse território. E também essa discussão, né, sobre segurança pública que você apresentou. Até te digo que a gente pode lhe convidar mais vezes para vir aqui e tratar desses temas, outros temas também que envolvem a conjuntura da Bahia especificamente, mas, claro, nacional, porque essas coisas estão totalmente relacionadas. Mais uma vez te agradeço, deputado. Claro. Muito obrigada. Eu que agradeço o espaço, quero dizer que volto com toda a motivação, porque sei hoje do significado de vocês, da responsabilidade que vocês têm, né? Então eu quero juntar essa motivação com um grande parabéns, né? E dizer que nós estamos juntos, viu? Nessa luta aí, para que o povo brasileiro tenha possibilidade de fazer uma reflexão mais aprofundada, uma crítica,
né, hoje ao domínio do capital, portanto, nós tenhamos a possibilidade de acumular conquistas para o nosso povo e, um determinado momento da história, a gente vira esse jogo, que a gente tem um poder, né, da população, dos trabalhadores, das trabalhadoras, dando o rumo, né, da história. Obrigada, deputado. Até uma próxima, então. Tchau, tchau. Próximo. Até a próxima.